na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Joga o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho, plástico no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Joga o lixo na cestinha. Oi, gente, tudo bem? Então, hoje o nosso papo é sobre lixo. Isso aí, lixo. Mais especificamente sobre coleta seletiva. Para a gente começar esse papo, eu trouxe para vocês o que chamam de 5 R's. Esses 5 R's, eles são as práticas que vão nortear como a gente vai consumir as coisas, né? O que a gente normalmente compra ou a maneira como a gente consome. Por exemplo, vamos começar com repensar. Quando a gente coloca como primeiro R, repensar, é repensar os hábitos e as atitudes que nós temos com relação ao consumo. É aquela lógica do quero, preciso, né? Então a gente começa a pensar mais sobre isso. O nosso segundo R fala sobre reduzir. O que é isso? Reduzir a quantidade de lixo, principalmente hoje em dia conosco, né? Cada um na sua casa. O aumento do lixo, ele se tornou realmente uma coisa muito grande. E aí, quando a gente começa a pensar em redução, né, sobre esse lixo, a gente começa a pensar também em meio ambiente. Porque meio ambiente não é só a floresta, não é só quando a gente pensa num planeta como um todo, mas o meio ambiente começa com a nossa casa, o nosso quintal, o nosso bairro, a nossa cidade, certo? O nosso terceiro R, ele fala sobre reaproveitar. Reaproveitar é aumentar a vida útil dos materiais, dos produtos que a gente consome. Por exemplo, quem nunca utilizou o pote de sorvete para guardar feijão na geladeira ou no congelador, né? Congelar o feijão no congelador. Ou utilizou materiais que poderiam ser descartados, irem para o lixo, para artesanato ou mesmo para fazer jogos. É uma boa opção, não é? Então, quando a gente começa a pensar em reaproveitamento, a gente precisa pensar em que maneiras a gente pode utilizar aquele material que ia para o lixo para outras serventias, como por exemplo também uma questão de fazer uma horta ou plantar uma planta, né? A gente pode utilizar esses materiais também para isso. O nosso quarto R, ele fala exatamente sobre o início do nosso vídeo de hoje, sobre o reciclamento, né? O reciclar os materiais, a reciclagem, que fala aqui sobre o verde, que é o vidro, o amarelo, que é para o metal, o azul, que é para o papel, e o vermelho, que é para o plástico. Além desses 4, existe também o que a gente chama de orgânico, onde vão ser jogados, no caso, vão ser separados as sementes, né? As cascas de fruta ou de legume. O que acontece? Existem hoje centros que fazem a reciclagem desses materiais. Professora, por que eu vou separar isso tudo? Exatamente para que esses polos, para que esses locais que fazem essa reciclagem, eles possam
fazer a limpeza, né? Eles vão receber esse material, eles vão fazer a limpeza, a separação desses produtos, para que esses mesmos materiais eles possam virar matéria-prima novamente e assim novos copos, novos talheres, enfim, novos produtos que vão voltar para o mercado e serem comercializados novamente. Isso reduz o impacto no meio ambiental, né, no nosso ambiente, porque ele não precisa ser tirado do meio ambiente para ser produzido. Ele vai ser reutilizado, né? Essa lógica também, ela se dá quando a gente, por exemplo, usa um outro material, por exemplo, um copo. Quando a gente deixa de usar um copo que seria de plástico, descartável, né, e passa a utilizar outros materiais. Por exemplo, esse copo dá para ser utilizado mais de uma vez, né? A lógica é essa. Bom, gente, o nosso quinto R consiste exatamente em recusar. O que se trata sobre recusar? É não consumir produtos que possam gerar impacto no meio ambiente. O que isso significa? Por exemplo, quando você vai ao mercado hoje, né, eles te dão a opção de comprar a sacola plástica, certo? Então, só que hoje você tem a opção, ou você compra a sacola plástica, que leva mais tempo no meio ambiente para degradar, ou você leva a sua bolsinha hoje em dia para fazer as suas compras. Essa sacola você pode ir, voltar, ir novamente, ou seja, você assim ajuda a diminuir o impacto que o meio ambiente sofre com a utilização de materiais de forma desordenada. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer com vocês um jogo. Aqui eu tenho alguns produtos e o tempo que eles levam na natureza para se decompor. Por exemplo, quero ver se vocês acertam. Vocês sabem quanto tempo um chiclete leva para se decompor, ou seja, para se desfazer no meio ambiente? Chuta aí. Se você disse 5 anos, você acertou. Caramba, professora, 5 anos? Pois é. Quer ver outro exemplo? Quem pode dizer quanto tempo um plástico leva para se decompor no ambiente? – 450 anos. Isso se ele não for reciclado. Então, gente, a importância da reciclagem é isso, é diminuir o impacto no meio ambiente, né, que o consumo desenfreado pode provocar de maneira inteligente, né? Seja reaproveitando os materiais, seja, por exemplo, utilizando os materiais da parte orgânica para compostagem, porque a compostagem ela ajuda também a fortalecer a terra que vai ser utilizada nas plantas, né? Isso aqui é utilizado para compostagem. De maneira geral, se vocês não tiverem como fazer essa separação de lixo, vocês podem também utilizar outra forma. Por exemplo, utilizando um baldinho, né, ou um cesto no caso, para produtos não recicláveis e com produtos recicláveis. Então você coloca dois cestinhos assim, com materiais que possam ser recicláveis ou não. Você pode juntar todos os materiais reciclados num único cestinho, desde que eles estejam secos, né? E colocar aqueles materiais que não podem ser reciclados de maneira alguma. Por exemplo, fralda, guimba de cigarro, papel sujo, tá? Ou engordurado, adesivo. São materiais que não podem ser reciclados, mas de uma maneira geral, se já conseguir fazer essa separação em dois recipientes diferentes,
né, o que pode ser reciclado e o que não pode ser reciclado, isso já diminui esse impacto no nosso meio ambiente e na geração de lixo. Ou seja, o lixo que não pode ser reciclado, em termos gerais, o que vai para a coleta, no caso, para o lixeiro, a quantidade é menor. Ok? Então, olha, essas dicas ficam para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima.